Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso culto online. E nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós estamos um pouco distantes, mas no coração juntos, ligados no Senhor, sabendo do que Ele irá realizar nas nossas vidas. Nós vamos orar neste momento. Eu vou pedir para que você fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar, pedir para que Deus derrame a unção dEle sobre as nossas vidas. E que tudo que será realizado aqui seja para a glória do nome dEle. Feche seus olhos. Entre na presença do Pai nesta noite.
Que a unção do Senhor seja derramada sobre a tua vida, que você seja livre para adorar a Deus. Que nada impeça de que o teu louvor chegue ao trono da graça. Ore ao Senhor neste momento. Entrega a tua vida ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade. Nós te louvamos, meu Deus, por estarmos reunidos em tua presença, junto com o teu povo, onde quer que eles estejam nesta hora, em suas casas. Que eles estejam guardados e protegidos, libertos, transformados, curados. Que o Senhor possa alcançar a todos aqueles que estão enfermos. Ministra cura, ministra paz, restauração. Derrama a tua graça, o teu mover sobre o teu povo nesta noite. Vem ungir-nos nesta hora com vestes de louvor, Senhor. Que a unção do teu Espírito seja liberada sobre nós. E que não há cadeias, que não haja cadeias onde há adoração. Que sejamos livres para adorar ao Senhor, para celebrar o teu nome. Porque tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Recebe nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração. Entregamos a ti a nossa vida, consagramos nossa vida, nossa casa, nossa família para a glória do teu nome. Recebe, Pai, nesta noite. E nós queremos te louvar por tudo que tu és. Porque na presença de Deus há abundância de alegrias. Te louvamos por tudo que tu tens feito, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda irá realizar no meio do teu povo, para a glória e honra do teu santo nome. Nós choramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar ao Senhor com alegria. O salmista Davi diz: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios, nos nossos lábios. Vamos celebrar ao Senhor com muita alegria, dizer: Senhor, eu te louvarei. Aleluia. Amém. Com as suas palmas, celebre ao Senhor. Oh! És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje agozei meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje agozei meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Instrumental. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo, em todo tempo te adorarei. Celebre.
te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Suas vozes, eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, Juntos. meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Amém, glória ao Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus e dizer ao Rei dos Reis, consagra tudo o que sou. Se entregue totalmente a Deus, louve com todo o seu ser. A Ele a honra, a glória, a força e o poder é dado ao nosso Rei Jesus. Amém? Glórias a teu nome, Jesus. Para todo sempre, Deus, recebe a nossa adoração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Adoro. Pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Deixa toda a terra. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser.
as suas mãos e adore Ele. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus e dizer: Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai. Dizer: meu Jesus, Tu és meu Salvador. O que seríamos de nós sem que Jesus tivesse morrido na cruz por nós? Sem o Seu grande amor, aonde estaremos? Senhor, não há outro lugar que eu desejo estar. O nosso maior desejo é estar todos os dias querendo louvar o Teu nome e dar louvores ao Teu nome, Senhor, em todo o tempo. Pai, que o Seu nome seja louvado aqui agora nesse momento. Vamos louvar, aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor agora nesse momento. Vamos louvar? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
Nós te louvamos, Senhor, por teus grandes feitos. Te louvamos pelo teu amor derramado em nós. Firmados nós estaremos em ti. Sempre te amaremos. Sempre te louvaremos. Independente das circunstâncias, nós te adoraremos enquanto viver, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta noite. Flua em nós como rio de águas vivas que jorram do trono de Deus. Águas que vêm para curar, para restaurar, para sarar, para curar vidas. E que teu nome seja glorificado neste lugar. Fala aos nossos corações nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Que cada vida seja ministrada, que cada vida seja impactada pela tua palavra. Nós te oramos agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz para todos vocês que estão conosco e que estão participando desse momento do culto online, né? O culto que é online, mas é o culto ao Senhor, para a glória do Senhor. A você que está no lar, a você que está no trabalho, onde quer que você nos ouve nesse momento, que a bênção e a graça do Senhor Jesus Cristo chegue até você. Depois de tantos louvores que cantamos, depois desse momento tão gracioso, eu quero te convidar a ler comigo a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia e vamos refletir hoje sobre os encontros de Jesus. Nós temos caminhado sobre isso no Evangelho de João e vamos retornar a este Evangelho. Lembrando a você que no capítulo 1, João apresentou Jesus e ele diz, eis o Cordeiro, eis o Verbo de Deus, né? Que Jesus é o Verbo de Deus. E ele também disse que a todos quanto receberam o poder, a condição de serem feitos filhos de Deus. Mas na frente, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim prosseguiu. E mais adiante, Jesus tem um encontro que marcou a vida de todo o povo em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. No capítulo 3, Jesus tem um encontro marcante com Nicodemos. E o texto diz, no capítulo 3, verso 2, que Deus estava operando milagres e maravilhas. E Nicodemos reconheceu isso e disse,
tu vieste da parte de Deus, porque ninguém faria o que tu fazes se da parte de Deus não viesse. No capítulo 4, Jesus agora tem um encontro com uma mulher. Ela é conhecida como a mulher samaritana, não se sabe o nome dela. E Jesus pediu água para ela, mas ela criou uma certa resistência e Jesus disse: se você soubesse quem lhe pede água, você não apenas pediria água, e eu lhe daria a água da vida. E Jesus deixou claro ali quem era ele. Ele é a água da vida. Mas ainda no capítulo 4, portanto, agora, do verso 43, nós vamos destacar sobre um outro encontro e alguns princípios, algumas lições que nós encontramos ali. Eu espero que isso possa também edificar a tua vida e o teu coração neste momento. E o texto assim nos diz, João 4, 43. Passado 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por causa da festa, à qual eles também tinham comparecido. Agora vamos deter ao verso 46 ao 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Galileia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Eu te convido a orar comigo por um instante nesse momento. Aonde você estiver, se assim puder, incline sua cabeça, dirija seus pensamentos ao trono da graça e ore comigo. Pai amado e querido, diante do teu texto lido, queremos meditar sobre ele e aprender um pouco mais da tua palavra. E eu te peço, graciosamente, ó Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, edifica, fortalece a fé, o ânimo de todos aqueles que nos ouvem nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ora, irmãos, o texto nos deixa bem claro que Jesus estava de volta à Galileia, ou seja, ele já tinha passado por lá, conforme nós percebemos no capítulo 2. E lá Jesus tinha operado o milagre, e aquele milagre impactou a vida de todo o povo. E essa notícia correu por todos os cantos daquela região, porque Jesus tinha transformado água em vinho na festa de casamento. Então, de volta Jesus daquele lugar, a receptividade foi extraordinária, maravilhosa. Tenho isso como um sinal de que aquele povo estava agora com o coração aberto, ouvidos atentos ao anúncio das boas novas do reino dos céus. Jesus deixou claro para nós, no verso 44, que o profeta não costuma ter honra na sua própria terra, no meio do seu povo.
E ele tinha sentido isso em Jerusalém. Mas, agora, no verso 45, diz que ele foi recebido, porque o povo viu milagres. E muitos daqueles que estavam ali agora tinham estado em Jerusalém e viu o que tinha acontecido. Foi na ocasião em que o povo ali estava com o coração fechado para o Senhor. Mas eu te pergunto, você que me ouve, o coração está aberto? E eu espero que esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor, para receber no teu coração esta palavra, guardar e alimentar a tua fé. Chama a tua atenção sobre alguns pontos importantes para o nosso ensino. A primeira coisa que quero falar contigo sobre esse texto é que fatalidades podem ocorrer com qualquer pessoa, independente de cor, raça, independente da posição social, independente do lugar. Situações difíceis podem ocorrer com qualquer um. E nesse caso específico, para a surpresa de todo o povo, subiu de Cafarnaum um oficial do rei. Seu filho estava doente, o texto diz que estava perto da morte. Estudiosos, inclusive, apontam que tudo indica que ele estava doente, com aquela forte febre, com aquela enfermidade, porque Cafarnaum era uma região pantanosa. E muitos mosquitos provocavam a doença do povo. E até hoje nós sabemos que isso tem acontecido. Aquela situação amedrontou profundamente o coração daquele homem. Ele estava com medo, ele sentiu medo de perder seu filho. E foi com esse sentimento de dor que ele foi em busca de algo ou de alguém que pudesse proporcionar cura e livrar aquele em que ele amava da morte. O texto não diz se ele era romano, embora fosse oficial do governo romano. O texto não diz se ele era judeu ou se ele era de um outro povo. Mas ele vivia e estava ali a serviço do rei. E chegou ao conhecimento dele os testemunhos daquilo que Jesus tinha já operado em Caná. E, de fato, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aquele homem estava crendo, e ele foi em busca daquele que poderia mudar a realidade da situação, da circunstância em que ele se encontrava. Sendo oficial do rei, era um homem que não costumava pedir favores, porque preferia dar ordens. Mas, em razão da enfermidade e da ameaça, sentiu profundamente a limitação que se encontrava para salvar seu filho daquela triste situação. Ele percebeu que tudo que tinha, fama, dinheiro, poder, influência, acesso às autoridades políticas, não era possível, não era suficiente para mudar aquele quadro da sua família. Então, diante dessa forte ameaça, ele precisava de socorro e foi em busca de socorro. E aqui, eu quero chamar a sua atenção sobre 3 coisas que aquele homem fez e que nós precisamos fazer também em momentos como estes, em momentos de crise, em momentos de dificuldades. E ele se despiu da armadura de oficial. Segunda coisa, ele colocou de lado a influência, abriu mão de todos os recursos humanos que estavam à sua disposição no Império Romano. E ele tomou a decisão mais sábia da sua vida. Revestido do manto da humildade, ergueu a fé e foi ao encontro do Salvador Jesus. Jesus
o Senhor. Aleluia. É em momentos como este que esse homem enfrentou, que todos os seres humanos são reduzidos à sua própria insignificância. E precisamos reconhecer que não devemos alimentar orgulho, soberba em nossos corações, mas que precisamos reconhecer que somos apenas homens, seres humanos, não somos deuses. Somos seres criados, portanto limitados e finitos. Ilimitado só Deus, infinito só Deus. Nós dependemos do Criador. A nossa alma, a nossa família precisa de um Salvador. E o Salvador tem nome, ele é Jesus de Nazaré. Há 3 lições que eu aprendo já no final, já aqui com vocês. Coisas ruins acontecem com qualquer um, não somos super-homens. Ele sentiu medo, e sentir medo é normal. Mas precisamos reconhecer também que a dor muitas vezes termina sendo uma bênção, porque revela a nossa finitude, mas revela que há recursos divinos à nossa disposição. Portanto, é preciso reconhecer a finitude, a nossa finitude, como aquele pai fez, e buscar o Salvador. Pois somente Ele tem um amparo, só Ele tem o poder para salvar o homem, tanto do pecado como do poder da morte. O segundo ponto que quero chamar a sua atenção, diante desse episódio aqui, é que Deus não nos responde segundo o que nós merecemos. Ele nos responde segundo a sua eterna misericórdia. Eu quero repetir isso. Deus não nos responde, não responde às nossas orações segundo o que merecemos, mas segundo a sua eterna misericórdia. Porque se fosse pelo que nós merecemos, estaríamos perdidos. Somos pecadores. Necessitamos desse Salvador. E quando aquele homem clamou, Jesus não foi indiferente ao pedido de socorro daquele pai. Ele não foi indiferente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor não se alegra com o sofrimento de ninguém. Mas é em meio ao sofrimento que alguns de nós damos ouvidos, nos atentamos que é necessário se aproximar de Deus. Existem pessoas, e eu reconheço isso, que existem pessoas que mesmo no sofrimento não se volta para Deus. Mesmo sofrendo, continua tentando levar a vida sem se importar com quem Deus é, com o que Ele diz e o que Ele planejou para a criação, para nós. Então, são nesses momentos que o sofrimento termina sendo um forte instrumento para revelar aos idólatras, aos incrédulos, aos homens de modo geral, que eles são pó, que somos pó. Viemos do pó e para o pó voltaremos. O sábio escritor do livro de Provérbios, no capítulo 30, Provérbios 30, versos 5 e 9, teve um lapso de sensatez, e ele fez uma oração, uma declaração de fé.
Ele traz ali o ensino de repreensão e também de edificação. E assim está escrito: toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. E ele continua: não acrescente nada às palavras dele. E se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, o sábio escritor de Provérbios orou: ó Deus, eu te peço 2 favores, concede-os antes que eu morra. Então ele fez 2 pedidos. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário, pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Veja que profundidade, veja que declaração de fé, veja que nível de advertência, veja o quanto aquele homem se revela limitado, mas revela quem é Deus. Nessas palavras do sábio escritor de Provérbio, e conjunta tantos outros ensinos das Escrituras, entendo que Deus está nos mostrando que o homem é limitado e precisa buscar essa infinita fonte de graça, que é Jesus, que é o Senhor. E com isso nos lembra o que está registrado em Gênesis capítulo 3, verso 19. O Senhor diz: tu és pó, viestes do pó e para o pó voltarás. É o que somos, é o que seremos. E a nossa única salvação foi providência do próprio Criador, do homem que deve buscar o seu Senhor, o seu Criador. Mas você sabe qual é o maior problema do homem? O maior problema do homem não são aquilo que ameaça a sua existência, como enfermidade, ou até mesmo a morte. O maior problema do homem é o pecado. E a escolha de continuar pecando deliberadamente. Sim, pecado é um ato de rebeldia. É um ato de continuar pecando sem se arrepender, sem abandonar suas práticas, sem deixar o seu pecado. E nessa atitude deliberada de pecado, cada vez mais andando em soberba, andando com empáfia, com orgulho, e vivendo na idolatria. Sim, idolatria, porque a idolatria é nada mais, nada menos do que a tentativa do homem em criar os seus próprios deuses. E eles criam seus deuses, e a esses mesmos deuses que eles criam, eles tentam servir, na tentativa de até manipular esses próprios deuses. E aqui quero chamar a sua atenção, mesmo você que já está na igreja, mesmo você que já é evangélico, você precisa se livrar das distorções da fé, das heresias, do humanismo, do positivismo, de posturas que o mundo tem tentado ensinar, de que basta ter fé, mas fé sem obediência, fé ao seu próprio jeito. Então, percebemos que há alguns tipos de fé por aí
se assim eu posso me dirigir a você, mas que está voltado para o puro ato de humanismo, aonde o homem se diz servir a Deus, mas está servindo a si mesmo e tentando manipular Deus para fazer aquilo que eles querem. Então, cuidado com isso. Voltando ao texto, este oficial reconheceu que precisava de Jesus, sentiu na pele a sua insignificância, e essa dor terminou sendo uma bênção, porque o conduziu à presença de Jesus. E isso é algo que pode acontecer com qualquer um. Aconteceu particularmente na minha história familiar. Então, aquele pai se recusou a aceitar passivamente aquela situação. Pois o normal é o filho enterrar o pai, e não o pai enterrar o filho. E ele não aceitou passivamente aquela situação. Então, ele ergueu-se em fé e foi ao encontro de Jesus. Se você parar para analisar um pouco esse texto, você há de concordar comigo que o que aconteceu naquela família não foi apenas um milagre. Há muitos outros milagres que poderia falar aqui, que acontecem de forma lateral. Mas há 2 milagres aqui que Jesus passou a operar. Embora somos tentados a olhar para esse texto e focar apenas no ato da cura do filho, da cura física do filho. Mas eu olho e vejo que aquele pai, aquela família, era alvo do amor de Deus. Você que me ouve, não tenha dúvida, você também é alvo do amor de Deus. Talvez você tenha um pedido, talvez você tenha uma necessidade, talvez você tenha hoje algo para colocar diante de Deus, mas muito melhor do que ser atendido da sua prece, ser atendido do seu clamor, ser atendido e ver a sua necessidade sendo suprida, melhor lhe é conhecer o Salvador. Então Jesus se dirigiu àquele homem, atendeu aquele homem e terminou curando o seu filho, mas também terminou curando de uma cegueira espiritual. E o texto diz no verso 53, que foi assim que não só ele, mas toda a casa creu no Senhor. O texto diz assim, e creu ele e toda a sua casa. Então Deus tem algo contigo, mas Deus também tem algo com tua casa, com tua parentela. Meu amigo, eu não sei como você está. Eu não sei do que você tem passado, tem enfrentado. Não sei como está a tua vida. Mas de uma coisa eu sei, o mesmo Jesus que operou naqueles dias, também continua disposto a ouvir teu clamor, a atender a tua oração. Entretanto, tenha coragem de assumir uma atitude de fé como aquele pai, que caminhou sem reservas e foi ao encontro de Jesus. Estudos apontam que Caná, a Galileia, havia aproximadamente 30 quilômetros. E foi isso que ele fez. Ele não mediu esforços. Ele não procurou uma outra desculpa. Ele foi corajoso e foi até Jesus. Como ele, coloca a tua vida, teus caminhos, teus planos também aos pés de Jesus. Que a distância ou qualquer outro obstáculo não separe você de Cristo. Antes, deposite a sua fé.
Antes, deposite a sua fé e faça uma aliança com o Senhor. A terceira e última lição que quero chamar a sua atenção é que todo aquele que tem fé terá sua fé provada. A fé deve ter raízes profundas e se sustentar em bases sólidas. Até aquele momento, a fé daquele homem era apenas com base naquilo que ele ouviu, que Jesus tinha operado na vida de outras pessoas. Mas uma crise se instalou, uma necessidade o abateu, uma ameaça de morte bateu na porta da sua casa. Ele procurou Jesus. Então, a partir disso, concluímos que ele já tinha fé, mas a sua fé ainda era uma fé superficial. Era uma fé ainda precisando de substância, precisando de concretude. Então ele vai até Jesus e consigo traz algumas distorções da fé. Sim, chama a tua atenção, porque da mesma forma que Jesus tratou com ele, Jesus também trata conosco, trata comigo, trata com você. Veja, o texto diz que ele foi até Jesus, saiu de casa, vai em busca do pedido. Jesus estava disposto para atender o seu pedido, a corresponder ao seu clamor, mas Jesus não estava disposto a fazer do jeito que ele queria. Ora, acabei de falar para você que Caná, da Galileia, para Cafarnaum, era aproximadamente 30 quilômetros. Então ele queria que Jesus saísse de onde estava e fosse até a sua casa. No início, eu falei que esse homem estava acostumado a dar ordens. Mas agora, ele estava diante do Senhor, Criador, o Senhor do Universo. Lembra que João, nesse mesmo livro, no capítulo 1, verso 1, disse para nós? Ele é o Verbo, e o Verbo é Deus, estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, Jesus começou a revelar-se para aquele homem que ele está acima do tempo, que ele está acima das distâncias, ele é Deus. O homem, aquele homem precisava aprender que ele é onisciente, ele sabe de tudo e de todas as coisas, ele é onipresente, ele é único que pode estar em todo o tempo e em todos os lugares. E ele é onipotente, não há limite para ele, não há limite diante do poder e da soberania dele. Então Jesus, disposto a atender o pedido daquele pai, mas não disposto, naquele momento, a ir à sua casa. Aparentemente, Jesus estava se negando a atender o pedido. E Jesus então vira para ele e lhe diz, em forma de teste, vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. E o texto diz que ele partiu apenas com essa palavra guardada no coração. Sua fé estava sendo provada naquele momento. Era um teste que ele nunca tinha imaginado que passaria em sua vida.
Mas, diferente dos judeus em Jerusalém, e que Jesus disse que não há profeta sem honra na sua própria terra, que nenhum profeta tem honras na sua própria terra, verso 44. Mas agora Jesus estava ali diante de um homem que recebeu a palavra e honrou a palavra, honrou o poder e a autoridade do Senhor. E Jesus deu aquela palavra e esperou que aquele homem exercitasse, e não só exercitasse, mas sustentasse a fé diante da palavra que foi dita, que foi lançada ao seu coração. Ele não resmungou, ele não reclamou, ele apenas seguiu. Ora, no verso 48, Jesus já tinha dito, em forma de desabafo, não de repreensão àquele homem, mas de forma de desabafo. Mesmo assim, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Era uma denúncia. Jesus estava ali mostrando que algumas pessoas querem ver, vão sustentar a sua fé naquilo que vê. Mas aquele que foi chamado por Jesus, aqueles que creem nesse Senhor, no Senhor e Salvador, não pode apoiar a sua fé apenas no que vê. Não, de hipótese nenhuma. Porque uma fé superficial, uma fé sem raízes, é uma fé que se movimenta como folhas ao vento, como ondas do mar, que quando você pensa que veio, já se foi. Não. Uma fé baseada em eventos, uma fé baseada em momentos, uma fé baseada apenas no momento de crise, uma fé meramente intelectual, uma fé sentimental. Ela é como cera, e diante do calor do sol, derrete a cera. Assim a fé daqueles que não aprofundam as raízes da sua fé. Nas primeiras dificuldades, nas primeiras provas, eles perdem a fé. Mas aquele pai não perdeu a fé. Sua fé, até aquele momento, pode ter sido superficial, baseada apenas naquilo que ele tinha ouvido, mas ele tomou uma decisão, ele guardou a palavra, porque a palavra foi: vai, o teu filho vive. Ele não questionou, mas reconheceu a autoridade e foi para casa para encontrar o seu filho. Hoje aqui, diante do Senhor, eu espero que você seja capaz também de guardar a palavra do Senhor no teu coração. Que as coisas externas, que as circunstâncias não dominem o teu coração. Não prevaleça contra a tua fé, mas antes a tua fé permaneça firme e forte diante de quem Deus é, diante do que Deus prometeu e diante do que Deus fará, ainda que seja no último dia. Porque o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, reviverá, ressuscitará, voltará a viver naquele grande dia. Volto a repetir que Caná estava à distância de 30 quilômetros. E, por causa disso, ele não conseguiu chegar no mesmo dia à sua casa. Mas no dia seguinte, talvez tenha dormido no caminho, talvez tenha dormido numa pousada, talvez evitou o perigo da estrada. Mas no dia seguinte, voltando para o seu lar, encontra os servos que vieram ao seu encontro. E o texto diz que ele diz: seu filho já está são. A febre cessou, ele está curado. E imediatamente
ele fez a seguinte pergunta: a que horas a criança foi curada? E um dos servos disse: à 7ª hora, à 7ª hora. E naquele momento, ele confirmou que foi exatamente a hora em que Jesus disse: teu filho vive. Teu filho vive. E ele creu. E ele guardou aquela palavra, aquela promessa em seu coração. Olho e entendo que foi naquele momento que o sorriso se abriu aos lábios, talvez lágrimas no rosto, mas uma fé fortalecida. Aquele homem fortaleceu a sua fé e tomou a decisão de não mais ter a fé com base no que os outros diziam, mas agora por conhecer o Senhor. Interessante que há um texto no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, que Jó declarou ao Senhor: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam, Senhor. Eu espero que essa experiência também se concretize na tua vida. Mas também eu espero que a tua fé não se baseie naquilo que os outros dizem, nem aquilo que os seus olhos veem, mas aquilo em que a palavra diz. Então, aquele homem, se ele tinha uma fé sentimental, se ele tinha uma fé temporal, se ele tinha uma fé racional, elas se foram. Mas ele assumiu uma postura de quem conheceu o Salvador, a postura da fé para a salvação. Daquele dia em diante, aquele homem não foi mais o mesmo. Ele não limitou a sua fé apenas a uma graça, uma dádiva a ser recebida, mas ele fez uma aliança com o Senhor. Portanto, se você está me ouvindo nesta hora, diante dessa reflexão, como aquele pai, você precisa também tomar uma atitude. Você precisa reconhecer que fatalidades podem acontecer em qualquer lugar e com qualquer um. Mas diante das circunstâncias, seja ela qual for, você deve erguer a sua fé, você deve reconhecer Jesus, você deve ir em busca do Salvador. E deve fazer como ele, que foi humilde. Fazer como ele, que se despiu da influência, da autoridade, da armadura que tinha. E foi em busca de Jesus. E experimentou que só ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não há limite à tua fé, não limite a tua fé apenas ao que você vê. Há pessoas que, por mais milagres que vejam, por mais milagres que contemplem, ainda continuará sendo pessoas vazias, ainda continuará sendo pessoas com uma fé superficial. E aqui eu encerro, repetindo a palavra de exortação que o Senhor trouxe a um dos discípulos. Sim, o nome dele é Tomé. Jesus, se dirigindo a Tomé, o exortou dizendo: porque viste, Tomé, creste? E Jesus afirmou: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O que Jesus disse ali deve encontrar lugar no nosso coração. Talvez você não viu. Talvez você ainda não viu a resposta daquela prece, daquela oração. Talvez você não viu a cura se estabelecer na tua vida. Talvez você não viu uma porta se abrir que você estava desejando. Mas não seja como Tomé. Antes continue crendo, porque bem-aventurado sois se não vendo, crerem. E que creia, não no nível de superficialidade, mas aprofundando a tua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria orar com você, encerrando esse nosso encontro, desejando a paz de Deus sobre o teu coração.
aí onde você está, se assim puder, dirija seus pensamentos ao trono da glória. Em fé, ore comigo. Quem sabe você que ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o momento de você dizer: sim, Jesus, eu te recebo no meu coração. Sim, Jesus, até hoje a minha fé foi uma fé rasa, superficial, foi uma fé que se balançou de um lado para o outro como as folhas de uma árvore, como ondas do mar, mas hoje a minha fé se firma. Hoje eu quero firmar uma aliança. Então, se você crê assim, confesse ao Senhor Jesus que você é um pecador, pecadora, e entregue sua vida a Jesus e receba Ele no teu coração. Querido Pai, eu me dirijo agora ao trono da Tua graça, pedindo por misericórdia, colocando a minha vida e a vida da pessoa que está diante do Senhor neste momento, que está talvez na sua casa ou no seu trabalho, aonde ele estiver, que essa palavra possa se fortalecer, crescer em fé nesse coração. Não sei qual a necessidade, não sei o tamanho das lutas, mas te peço que o Senhor opere milagrosamente, que o Senhor sustente até que o momento difícil passe, que o Senhor erga o ânimo, que o Senhor traga alegria apesar das lutas, que ela aprenda a confiar no Senhor, que ela guarde a palavra do Senhor, não deixando que como cera se derreta diante do sol, que se derrete diante do sol, assim pereça a sua fé, mas antes se fortaleça em Cristo Jesus. Porque eu sei que é a tua vontade que a vida prevaleça diante da enfermidade e da morte. Eu sei disso, Senhor. Mas ainda que sejamos abatidos, ainda que sejamos feridos, ainda que alguns de nós, na caminhada, tropecemos e cair, e porventura se viermos a cair, ainda assim estaremos crendo de que a nossa vida, a nossa fé está firmado no Senhor, e naquele grande dia o Senhor os guardará e chamará pelo nome aqueles que creem em Ti. Então eu te peço a bênção sobre este homem, esta mulher, este jovem, esta criança que nos ouve nesta hora, que seja guardado debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. E se essa pessoa firmou a aliança dela contigo, que ela permaneça firme, Senhor, permaneça firme, firmando uma aliança contigo, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Obrigado por ter estado conosco até esses últimos instantes. Que a bênção de Cristo Jesus continue sobre a tua vida. Que você leia a Bíblia. Que você se aproxime de um dos nossos grupos. Se você mora aqui em Cajazeiras, em Salvador, quiser nos conhecer, no final desse vídeo, nós vamos colocar o número do telefone, tá bom? Mas eu desejo que a bênção de Cristo Jesus continue na tua vida, no teu coração. Que a bênção que veio para aquele homem, que veio para o seu filho e se estendeu sobre toda a casa e todos creram, assim também tua casa possa crer, tua casa possa servir a Jesus, possa fazer uma aliança com o Senhor. Quem sabe os problemas que você está enfrentando serão situações em que será para a glória de Deus e não para o seu fim, será para a glória de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde até os próximos encontros. Se você participou conosco e quiser enviar esse vídeo para um amigo que está precisando ouvir desta palavra, encaminhe para ele, dê o seu like, tá bom? E que nos próximos encontros esteja conosco. Eu quero avisar, inclusive, a todos os membros da Igreja Batista Éden, duas coisas para o mês de outubro. Primeiro, que a diretoria está pensando seriamente em retornar a uma atividade semanal, por enquanto, uma atividade semanal, a partir do dia 11, e provavelmente será pela manhã. Estamos tomando todas as providências para isso. Entretanto, enviaremos para você o protocolo, como isso deve acontecer, que será a nível de inscrição. Falaremos posteriormente melhor sobre isso, tá bom?
Então, mas estamos orando sobre essa possibilidade. Ainda é uma possibilidade. Se assim Deus confirmar, assim faremos. E o mês de outubro também é o mês das crianças. Mês que nós vamos orar pelas crianças. E haverá algumas programações especiais preparadas pelo Ministério de Crianças da Igreja Batista Éden. Então, fique atento, tá bom? Mamãe, papai, para ajudar a sua criança a participar de todas as atividades que hão de acontecer, e logo, logo você receberá um vídeo explicando como será a programação, para você marcar na tua agenda e participar, tá bom? Conosco. Os pais devem participar com as crianças, fortalecendo a fé delas em Cristo Jesus. Eu encerro esse momento desejando a bênção de Deus sobre a tua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito esteja sobre a tua vida e a tua casa, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no coração e até os nossos próximos encontros.